Então vamos fazer nossa prece inicial. Sim. Vamos serenar as nossas mentes. Vamos sentir esse bom clima de domingo, essas boas energias que são emanadas por cada um que está aqui neste ambiente virtual. As boas energias emanadas pela espiritualidade amiga que está presente nos lares de cada um de nós. Agradecemos imensamente ao nosso Divino Mestre Jesus por nos dar a oportunidade do aprendizado, do estudo, da melhora e reforma íntima, por nos dar as condições necessárias para estarmos, mesmo cada um em seus lares, estar aqui juntos, virtualmente, com o mesmo propósito do aprendizado, do aprimoramento moral e da reforma íntima, que possamos, nesta manhã, estar bem atentos, bem despertos, de mentes abertas, para absorver e aprender o máximo possível, e construindo cada vez mais uma fortaleza dentro de nós, de conhecimento, de entendimento, de moralidade, que possamos ter um entendimento melhor durante esta manhã. Que a espiritualidade possa intuir bem nosso amigo Valdir, para que ele nos passe um excelente estudo. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja. Sim, seja. Valdir, pode ficar à vontade, viu? Ok, André. Então, bom dia a todos. Agradecendo aí mais uma vez a oportunidade, pedindo a Jesus que ilumine a todos nós, como já foi pedido, reforçando o pedido. Não sei, talvez eu fique devendo a excelência, viu, André? Mas vamos fazer o melhor possível. E deixar todos à vontade, né? Para, mais uma vez, reforçando, quem quiser participar de alguma forma, fique à vontade, é só levantar a mãozinha, né? Como você já explicou. E nós temos um bom tempo pela frente. Quanto mais agradável ficar, melhor, né? Quem quiser perguntar, comentar alguma coisa, fique totalmente à vontade. As perguntas aí o André responde, naturalmente, né? E os comentários são sempre muito bem-vindos, os comentários, acréscimos, tudo mais, tá bom? Então, nós estamos aqui no Lar Espírita André Luiz, ou melhor, Lar Espírita Irmão André. Eu não consigo falar Irmão André sem lembrar do André Luiz, né? Eu leia. O nosso tema é mediunidade, oportunidade de transformação individual. Um textinho para a gente já começar a refletir com o Emmanuel, ele diz o seguinte: seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. E, na nossa sequência aqui, nós vamos começar com um texto que chama Mediunidade Vitoriosa. Está no capítulo 5 do livro Mediunidade e Evolução, do Martins Peral. Ele diz o seguinte: o comportamento de quem reencarna com obrigações definidas no setor mediúnico é objeto de muita atenção dos amigos da vida espiritual. A destinação do médium é o trabalho que deve ser realizado de modo completo para que se aproveite esta oportunidade de transformação individual. E ele continua comentando, né? Grande, no entanto, é o número dos que realizam imperfeitamente os compromissos. Eu queria só chamar a atenção, porque é muito importante que a gente faça uma reavaliação dos nossos conceitos, dos nossos comportamentos, avaliar o que a gente tem feito, o que não tem feito, ou como tem feito. Então, essa listinha que ele dá nessa mensagem, ele já começa chamando a atenção para isso. Seria, assim, uma mensagem de autoconhecimento em relação ao nosso compromisso com a mediunidade. Então, ele diz, né? Grande, no entanto, é o número dos que realizam imperfeitamente os compromissos. Fogem ao serviço sob alegações pueris, repudiam a faculdade, temerosos do sofrimento,
negligenciam as tarefas, trabalham com má vontade, cultivam dúvidas infundadas, colherão de certo os efeitos da desídia ou da deserção. Outros realizam incompleto o trabalho, menosprezam os dons mediúnicos conferidos com vistas ao aperfeiçoamento e à transformação, né, que é a nossa proposta de hoje, valorizam argumentos e opiniões de pessoas que não podem compreender a grandeza da tarefa mediúnica, revelam insegurança interior, cultivam caprichos individuais, dão importância excessiva ao problema das considerações públicas. Tais companheiros realizam parcialmente o quadro de obrigações. Entendemos, existam também os que abraçam as tarefas sem identificar-lhes a grandeza e excelsitude, deturpam a função mediúnica, abraçam práticas estranhas ao pensamento doutrinário, atendem objetivos inferiores, dissociando o serviço de intercâmbio do imperativo evangélico. Poucos, em verdade, realizam a mediunidade vitoriosa com fidelidade a Jesus e Kardec, a todos servindo indistintamente, dedicando-se séria e criteriosamente aos nobres fins da mediunidade. Os talentos divinos são atitudes ao homem para que sejam aproveitadas na obra da redenção humana. As casas espíritas bem orientadas são o templo, o refúgio em que os valores medianímicos podem ser adequadamente incentivados, de maneira que o intercâmbio se faça simples e evangelicamente. E o companheiro encarnado, portador do compromisso, não se faça inadimplente, acompanhando os bons espíritos e se revelando companheiros fiéis do Cristo. Diante, então, dessas colocações, a gente já vai vendo, alguns pelo menos, né, já viram essa necessidade da transformação individual. Muitos conceitos que nós vamos trazendo, vamos desenvolvendo no comportamento, na prática da mediunidade, da vida até, a gente já começa a perceber que existem alguns itens que precisam ser transformados. E essa transformação, quando se propõe uma transformação com a mediunidade, nós estamos, na verdade, propondo uma transformação total, porque será uma transformação do homem, da pessoa. Nós não mudamos só a tarefa, ou só essa particularidade da mediunidade. Não tem como você mudar o seu comportamento mediúnico sem mudar o seu comportamento pessoal. Então, é importante que a gente já comece a ver por esse ângulo aí, em termos de transformação. Pegando alguns conceitos de mediunidade, nós vamos ver, vem lá do latim, né, a expressão médium, ela foi criada pela doutrina espírita para atender especificamente a essa capacidade, ou esse dom que algumas pessoas têm de uma forma mais intensa. Então, médium é uma expressão que vem do latim, que simboliza ou significa meio intermediário. Ou seja, é uma pessoa que pode servir de intermediário entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. Então, o médium está no meio dos dois planos e consegue fazer transferências em forma de comunicação do material para o espiritual e do espiritual para o material. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium, diz o livro dos médiuns, lá com Allan Kardec. Essa faculdade é inerente ao homem. Pode dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. A gente poderia afirmar, sem o mais ou menos, até que todos somos médiuns. Mas quando ele coloca mais ou menos, é porque ele quer caracterizar que alguns
que são chamados médiuns ostensivos, que são os mais comuns e que fica mais evidente essa característica da mediunidade. Mas todos somos, no sentido de mais aqueles que são realmente ostensivos, menos aqueles que não são ostensivos, ou seja, os que a mediunidade aparece claramente são os ostensivos, são os mais. A que aparece menos são os não ostensivos, seriam os menos. Eu coloco um número de 1 a 49 seria os menos. De 50 para cima seriam os mais. Então, em termos de proporções, até de percentual, aquele que não é porque ele é melhor do que os outros, é porque a faculdade dele aparece mais. Essa questão está no Livro dos Médiuns, no item 159. Quando foi perguntado por Emmanuel, no livro Consolador, a questão 382, foi perguntado para ele qual a verdadeira definição da mediunidade. E ele responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é, então agora está afirmado, né? É atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal. E um ponto importante, elemento transformador, renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, essa resposta está no Consolador, é a última parte do livro Consolador, ditado pelo Emmanuel, que é um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram feitas a ele, e ele respondeu. E na última parte ele fala bastante coisas sobre a mediunidade. Mas o ponto que a gente queria chamar a atenção aqui é exatamente esse de elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Então, ele é um elemento transformador da nossa posição moral aqui no nosso mundo físico, no mundo espiritual. Isso atende um pouco também, responde à questão da finalidade e da importância da mediunidade da sua prática, porque ela vai nos ajudar, somado com os princípios evangélicos, que deverão ser estudados para que a prática fique mais completa, vai fazer uma mudança em nós. E vai fazer uma grande diferença em termos de mudança, porque vai nos ajudar a entender a nossa vida de forma diferenciada. E uma dessas mudanças que a gente já pode lembrar e adiantar, é o contato que nós teremos com o mundo espiritual através da mediunidade, tanto aqueles que são ostensivos como os não ostensivos, teremos contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é representado para nós aqui pelos espíritos, que são pessoas que viveram aqui na Terra como nós, que desencarnaram, como nós vamos um dia, e que levaram as experiências que não foram tão boas, como muitas das nossas. E ao levar as experiências não muito boas e sofrerem as consequências dessas experiências desagradáveis, eles trazem para nós o que fizeram, como fizeram, por que fizeram e o que estão sofrendo agora como consequência. Então, isso, além de servir de sinal de alerta para nós aqui, vai nos ajudar no nosso processo de transformação. E nós vamos entender que, se fizermos o que eles fizeram de bom, ou não fizermos o que fizeram de errado, a tendência é chegarmos ao plano espiritual de uma forma diferenciada. Porque, na verdade, todos nós vamos para o plano espiritual em algum momento, né? É só uma questão de tempo. Então, por isso, é uma reflexão importante nesse sentido.
O Emmanuel fala aqui, no início da resposta dele, ele diz que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Ele fala da mediunidade prometida por Jesus, que seria nos tempos do Consolador, e o Consolador vem com a doutrina espírita e que está em curso na Terra. Mas essa promessa, talvez uma promessa um pouco oculta, a gente retira lá dos primórdios, dos princípios mesmo da mediunidade, quando a coisa começou a aparecer de uma forma bem intensa, que foi registrado um momento, que é no dia de Pentecostes. Tá registrado em todo o capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, que seria o 5º livro do Novo Testamento. Eu vou pegar só um trechinho dele, que é o ponto principal para nós neste momento, que diz o seguinte: a multidão estava na comemoração do dia de Pentecostes. O Pentecostes é o dia da comemoração, o agradecimento pela colheita. 50 dias, 7 semanas após uma determinada data lá relativa à colheita, eles vão fazer o dia de Pentecostes, que é o dia do agradecimento. E neste momento lá, em um ambiente, várias pessoas começaram a falar, como dizem hoje, falar em línguas diferenciadas. Dialetos antigos, alguns já tinham até acabado, e as pessoas falavam em dialetos que muitos não entendiam, mas os que eram da região de origem daqueles dialetos compreendiam o que estava sendo dito, embora já fossem muito antigos e até em desuso. Então, algumas pessoas, como sempre, em todos os lugares é assim, né? As pessoas começaram a dar informações, dar interpretações que eram completamente contrárias ao propósito daquele momento ali. E uns diziam, inclusive, que as pessoas estavam embriagadas. E era 9 horas da manhã. Então, o Pedro, que estava participando naquele momento lá, ele ouviu, assistiu tudo, ele assume a palavra. Então, a partir do versículo 14, desse capítulo 2, né, do Atos dos Apóstolos, ele começa a dizer: Pedro, então, de pé, junto com os 11 apóstolos, né, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O dia oficialmente começava às 6 horas. Então, a 3ª hora seria 6 mais 3, né? Então, seriam 9 horas. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Joel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3 do livro de Joel, ele diz o seguinte: sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e farei aparecerem prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. Então, nós lemos aqui o versículo 14 até o 19, que já tem a parte que a gente gostaria, que é a explicação que o Pedro dá, lembrando uma profecia lá do profeta Joel, falando de coisas que iriam acontecer. Mas como que ele diz isso? Ele diz que sucederá nos últimos dias, diz o Senhor. Que últimos dias serão esses? O que entendemos hoje é que esses últimos dias são os dias que antecedem a virada do milênio.
é quando nós vamos passar. A Terra passa de mundo de prova e de expiação e vai passar para mundo de regeneração. Então, nessa fase final, que não tem data específica e nem tempo certinho, só tem uma programação espiritual que nós não temos acesso, e dizendo que nesses dias, então, aconteceriam todas essas coisas. E a mediunidade seria, o que nós chamamos hoje de mediunidade, ela seria ampliada e seria divulgada em toda a terra. E os filhos, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, terão manifestações que nós chamamos de médium, de mediunidade, como os profetas tinham. Os jovens terão visões. Então, os jovens passariam a ter visões que chamaríamos de extraordinárias ainda, de miraculosas até, e os velhos teriam sonhos. Então, isso seria a manifestação do Espírito sobre toda a carne, através de qualquer tipo de pessoa. E nos ambientes familiares, a mediunidade aconteceria de uma forma intensa e até se encontrou, de uma certa forma, para que as pessoas procurassem as instruções que seriam dadas pelos Espíritos e buscassem as transformações necessárias, que seriam o objetivo ou incentivo de preparação, de transformação para entrar na nova fase da humanidade. Então, ele reforça, sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Então, seria um Espírito que traria revelações importantes para todos nós. E de lá para cá, o Atos dos Apóstolos é o livro que vai intermediar os 4 evangelhos e depois todos os outros comentários que vêm além dos 4 evangelhos. Então, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos por cada um deles, trazendo um relato do que eles conviveram com Jesus. O Atos dos Apóstolos faz essa intermediação e ele finaliza, a partir do capítulo 9, na verdade, ele começa a falar sobre o Paulo, que não tinha sido apóstolo de Jesus, mas foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. E o Paulo se transforma no grande divulgador do evangelho, porque ele viajou muito mais, ele foi muito mais longe para levar o evangelho, especialmente aqueles que eram considerados pessoas que não queriam o evangelho, que estavam distantes daquela realidade ali. Então, o Paulo, a partir do capítulo 9, ele vai falar da conversão do Paulo e dessas transformações todas que aconteceram. Então, aí vem as cartas do Paulo, logo depois vem as cartas universais, depois vem, finalizando, vem o Apocalipse. E o Apocalipse é como se fosse um resumo de tudo que aconteceu ao longo de todo esse tempo. Ele é, ao mesmo tempo, um resumo e uma profecia de tudo que aconteceu ao longo desse tempo. Na verdade, a expressão Apocalipse significa revelação e é feita através da mediunidade do João, que é um dos evangelistas também. E ele, inclusive, explica como foi o convite que ele recebeu da espiritualidade para receber o Apocalipse. Bom, então até aqui, é só uma visão geral para a gente ter uma noção de como que as coisas foram surgindo. Seria uma visão histórica. Mais para frente, nós temos uma visão que, eu diria assim, particularmente, eu acho muito importante, que precisa ser chamada a atenção. Nós temos um livro que, inclusive, está passando filme sobre ele recente agora. Eu não assisti ainda, não sei o que tem lá. Então, eu acho que eu não vou dar spoiler, não. Mas se der, vocês me perdoem, para quem não viu ainda. Eu também não vi. E já li o livro, né? Então o livro já é um spoiler. O que diz o livro? O livro Os Mensageiros, ele foi ditado pelo Espírito, né? O André Luiz ao Chico Xavier. Na introdução, que é feita pelo Emmanuel, ele diz assim: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo,
a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Então, vejam aqui um detalhe importante que eu estou chamando a atenção, que é o nosso tema, né? Só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Eu diria que, coincidentemente, esse livro amanhã vai fazer 80 anos de lançamento, né? Que hoje é 25. Então, amanhã faz 80 anos de lançamento. Mas um ponto aqui muito importante. Inventário das tuas próprias realizações. Nós falamos em autoavaliação, autoconhecimento. Aí ele fala de inventário. E quando você faz um inventário, você vai fazer um levantamento de posses, por exemplo. Se for uma loja, vai fazer um levantamento do que tem, do que não tem. No nosso caso, o inventário seria um inventário das nossas realizações, que é o autoconhecimento. Mas, ao buscar o nosso autoconhecimento, nós vamos descobrir sempre, né, se fizermos um inventário bem feito, nós vamos descobrir as realizações bem-sucedidas e as mal-sucedidas e as nem começadas. Como estamos tratando de mediunidade, e é o nosso foco de hoje, a mediunidade, que ela existe como mediunidade em si, mas a gente coloca uma especialização nela, que é a capacidade de fazer a nossa transformação individual. Ou seja, é a grande oportunidade de nos transformarmos através dela. Então, neste livro, ele inicia tratando desse assunto. Eu não sei se ele tratou disso no filme, eu vou ver ainda para ter certeza. Mas nós vamos ver também, quem não viu ainda ou quem já viu, e se quiser se manifestar, pode ficar à vontade. Então, o que ele diz para frente? Nós vamos lá para o capítulo 3. Porque no capítulo 3, o André Luiz é levado pelo Tobias ao centro dos mensageiros. Então, o livro é Os Mensageiros, o centro dos mensageiros. É um centro que tem lá, em nosso lar, e que tem uma organização toda especial para instruir, para orientar as pessoas, especialmente os que vão reencarnar. Então, o André pergunta para o Tobias, esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso, diz o André, né? O André Luiz. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O centro, e vejam bem a importância desse detalhe aqui, o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, o centro dos mensageiros prepara espíritos, pessoas, ele chamou de entidades, de organizações também, que serão socorristas, que vão levar socorro no umbral, na crosta terrestre, aqui no mundo físico, e nas trevas, nos lugares que a gente poderia dizer que estão, de
de uma certa forma, abaixo do umbral, em termos de escuridão, de sofrimento, de dores e tudo mais. E os espíritos são preparados lá nesses centros mensageiros para levar a mensagem nesses casos. E aí ele continua. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. E não me refiro tão só a emissários invisíveis. Olha esse ponto também importantíssimo. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Então, veja esse detalhe. Médiuns e doutrinadores saem do plano espiritual ligados a esse centro dos mensageiros que está no Ministério da Comunicação, lá de nosso lar, saem de lá preparados, filiados a esse centro, para, quer dizer, saem as centenas para vir fazer aqui esse trabalho de divulgação, de consolo, de orientação às pessoas aqui na Terra. Então, aqui está um papel importantíssimo dos médiuns e dos doutrinadores. Os médiuns, que são aqueles portadores da mediunidade das mais variadas formas, trazem, especialmente, estando médiuns, estando portadores, especialmente da mediunidade ostensiva, eles trazem esse compromisso. E, certamente, na preparação, vou dizer, nós todos somos preparados para vir fazer nessa área o trabalho que nós realmente precisamos fazer. Então, aqui vai mostrando para nós a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os ciclos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. Valdir, travou aí. Você tá aí? Só um momentinho, tá, pessoal? Até ele retornar. André,
Oi, Valdir. André, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Aqui, o meu computador desligou aqui, sem mais nem menos. Eu estou no celular aqui. Vamos guardar só um pouquinho que já está Sim, voltando aqui, tá? tá joia, sem Então, gente, problemas. aqui, até aí tem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que alguém possa falar enquanto volta aqui? Eu vou ler aqui Aproveitar o para esclarecer comentário as do dúvidas, Luiz. por caso. Ah, O Luiz colocou aqui. Bom dia, Valdir. Esse fenômeno que vai acontecer na transição planetária é como aconteceu depois da ida de ah. Jesus para o plano espiritual, quando aconteceu o dia de Pentecostes, e os apóstolos entenderam que tinha mediunidade? Não, vamos dizer assim, eles entenderam que tinham algum dom especial, que mediunidade naquela época não estava caracterizado, né? Então eles entenderam que tinham alguma coisa, que tinham um dom. Por exemplo, quando o Pedro, naquele momento que Jesus pergunta para o Pedro, que, que pergunta lá, por exemplo, se é, o que diziam os homens que eram o filho do homem? E eles diziam que uns falaram que era Moisés, uns falaram que era um profeta, ou alguma das pessoas, né, daqueles mais importantes. Aí Jesus pergunta para ele assim: o que dizeis, e vós, o que dizeis que eu sou? Aí o Pedro, naquele momento ali, ele entra em transe e responde a Jesus, né? Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo, certo? Então, naquele momento, o Pedro dá a resposta necessária. Como, quer dizer, em espírito, não era uma resposta do Pedro propriamente, foi um momento dele. A mediunidade vai evoluindo ao longo dos tempos, né? Quando nós estamos chegando agora nessa fase final, quer dizer, comparando com o que aconteceu naquela época do Pentecostes, e que eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, tanto é que cada um deu uma resposta lá que até provocou aquela participação do Pedro. Então, naquele momento lá, naquela época, eles não sabiam a explicação disso ainda. Os profetas antigos não sabiam a explicação do fenômeno, né, disso que nós chamamos de mediunidade hoje, e não tinha essa classificação, não tinha as explicações que nós temos hoje. Né? Hoje, especialmente depois da vinda do Consolador, né, que é o Espiritismo, né, trazendo aí a mensagem do Espírito de verdade e respondendo para nós, ele vem explicar, como diz lá, o próprio Jesus na promessa da vinda do Consolador, ele diz que o Consolador, ou seja, o Espírito de verdade que viria em nome dele, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado e que teria sido perdido de alguma forma, certo? Então, o que aconteceu ali? Naquele momento ali, ele promete que nós teríamos mais acesso à informação, ao conhecimento, e esse conhecimento facilitaria para nós, que é o que está acontecendo agora. Nós temos hoje, quer dizer, 2000 anos depois, e quase 200 anos da vinda do Consolador, nós temos muita informação, especialmente nessa área, na área da mediunidade, em termos de classificação, em termos de função, em termos de boa utilização dela para ajudar o próximo, né? E, inclusive, nesse tema que a gente está trabalhando hoje, na transformação a nossa transformação individual, aqueles que estão trabalhando com a mediunidade hoje não tem como não ter se transformado, não ter se mudado de alguma forma, né? Porque já mudamos muita coisa, aprendemos muita coisa. E isso é exatamente a preparação que nós precisamos para atingir a Terra renovada. Né? Quando nós chegamos no Apocalipse, lá que vai falar da Terra renovada, da Nova Jerusalém, ele está falando de uma terra, quer dizer, a Jerusalém era a cidade espiritual.
era a cidade da paz e a cidade espiritual, é onde tinha o templo, né? E era considerado o lugar mais espiritualizado. Nós estamos caminhando para isso. Atingiremos o segundo ou esse terceiro milênio com naturalidade, com tranquilidade, por causa desse conhecimento que temos, certo? Então, nós vamos chegar lá, claro, desde que nós façamos a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte na transformação. E aí sim nós vamos atingir o objetivo final, ok? O trem voltou aqui, mas não volta. Espera aí só um minutinho, André. Ele está onde? Ele está Ok. em documento? Não, aqui está nos arquivos recentes. É. Ele está não sei, né? Porque está travado. Aí. Dá um Ctrl Alt. Mais algum comentário aí, André? Por enquanto, não. Alguém quer fazer algum comentário, Não. alguma Então, pergunta? só um minutinho, tá? Quer falar, Desculpem Luiz? aí, mas eu não sei o que acontece, o computador de repente trava, hein? Aí alguém levantou a mão aí, ó. Luiz Moreira levantou É a o mão. Luiz. Oi, Valdir, tudo bem? Prazer em Hein? revê-lo. Bom dia a Tudo todos. bem, você? Tudo bem. Eu mencionei o dia de Pentecostes porque eu achei que dava para comparar um pouco, porque na época, né, como teve aquela festa de Pentecostes, os próprios apóstolos começaram a falar em outras línguas e entenderem o que as pessoas que vinham de vários lugares com línguas diferentes estavam falando, né? Aí eu imaginei que ali seria até um Ah, princípio de mediunidade, né? Que a gente pode comparar. não, na verdade, era o que nós chamamos de mediunidade hoje, né? Só que eles não chamavam com esse nome, né? Por É, quê? Quando eles começam a falar em línguas, eles estavam falando de uma forma sob inspiração, né? Então, falando em línguas, eles estavam falando línguas que não era a língua habitual deles, mas que era conhecida por muitos dos que estavam lá, que tinham origens variadas. Então, é o que as igrejas evangélicas fazem hoje. Algumas igrejas ainda têm o pessoal que fala em línguas, né? Eles falam línguas estranhas, ninguém entende as línguas hoje. Porque eles falam eles falam em hebraico, falam em aramaico, falam em grego, não é? Então, não são línguas conhecidas por nós aqui. Qualquer uma delas que eles falarem aqui, a maioria de nós não vai entender, né? é. Então, eu acho que esse foi um dos detalhes importantes daquela época, né? E Ok, hoje, nós já obrigado. sabemos da mediunidade, sabemos como funciona. O João explicou no Apocalipse, ele fala que ele foi arrebatado em espírito e foi levado ao plano espiritual. E lá, ele ouviu aquelas coisas todas lá e gravou, quer dizer, ele memorizou, depois ele chegou aqui e foi repetindo tudo aquilo que tinha sido falado, certo? Então, ele, quer dizer, deu uma ideia, só não deu o nome, como a gente está hoje, certo? Mas ele explica que já foi um processo de, tipo, um desdobramento, né? Que ele foi ao plano espiritual, ouviu aquela voz que dizia a ele tudo que se ouvir, escreve. E ele voltou e escreveu para nós, né? A Ivone do Amaral Pereira, ela conta que a mediunidade dela é parecida com a do João. Não sei se já leram, tem algumas obras dela que ela conta isso. Ela fala o seguinte, que ela era, tipo, arrebatada em espírito, ouvia a mensagem e depois que ela voltava, que ela transcrevia. Então, não era psicografia. Ela lembrava, logo em seguida, assim que ela voltava, ela lembrava e punha no papel. Ela fala isso, inclusive, do livro Memórias do Suicida, que ela ia ouvindo, assistindo as cenas e depois ela relatava as cenas através do livro.
seu celular e fica no celular. Pode tomar conta. Aí você encosta aqui, O André, tá voltando aqui, tá? Tá, joia. Eu posso fazer uma pergunta enquanto isso? Pode, claro. Assim, porque, por exemplo, na reunião mediúnica, a gente, pelo menos, eu nunca percebi nenhuma manifestação em outras línguas. A gente recebe a sugestão sempre na nossa língua nativa, pelo menos no meu caso. Existe uma tradução feita pela espiritualidade, sabe? Será que a gente atende pessoas, espíritos de outros locais, outras regiões que falavam ou falam outras línguas e a gente já recebe essa mensagem traduzida para repassar na reunião Na mediúnica, verdade, o sabe? próprio médium, sim, o próprio médium traduz. Porque, ó, lembra que o Kardec fala no livro meio fala da xenoglossia, né? Que é a capacidade que alguns médiums têm de falar em línguas diferentes, né? Só que a gente foi entendendo que o que é mais comum é quando o médium recebe uma mensagem numa língua diferente, é uma língua que ele já viveu de alguma forma. Tem essa experiência e a espiritualidade usa isso. Mas também foi explicado que o médium pode traduzir imediatamente, porque o processo é interessante, né? A comunicação pode ser através de imagens, que é comunicação de pensamento com pensamento. Então, quando você mentaliza aqui um livro, você, em português, diz livro. Lá nos Estados Unidos, em inglês, vão dizer book, né? Em outras línguas vão dizer livro na outra língua, em alemão, em francês, em outra língua, né? Mas a imagem é que vai ficar em evidência. Então, quando o médium capta a imagem, mesmo que o espírito que passou aquela imagem, ele falaria em inglês ou fale em inglês, o médium vai captar, vai ver a imagem e vai passar em português. Às vezes, em algumas experiências, o médium começa a falar em outra língua e a gente pede a ele que fale, que traduza. E na maioria das vezes acontece naturalmente. Ele passa a falar em português e depois alguns até confirmam. O espírito estava falando em inglês, por exemplo, em francês, mas aí ele começou a repetir o que o espírito estava falando. Ao que foi pedido para ele falar na língua portuguesa, ele passa a traduzir automaticamente, certo? Tem uma série de experiências desse sentido aí, né? Então é interessante isso aí, e o livro dos médiuns traz muita informação a respeito de tudo isso, né? Ok? Ok, André? Ok, Aqui, ok. voltou o negócio aqui, eu vou deixar no escrito lá e vou continuar aqui no celular. Não está muito ruim não, né? Tá dando para ver direitinho? Tá dando Aí para no ver, sim. celular? Tá tranquilo? Sim. Está ouvindo direitinho? Todo mundo está ouvindo? Então tá. Dá para Eu ouvir, dá finalizei um aqui pouquinho de numa parte, ó, delay. aqui médio, hein? Tá dando um pouquinho Tá de ok? delay só. A voz chega com um pouco de atraso, mas está funcionando. Ah, sim. Ok. Mas tá dando para entender, né? Eu vou Sim, tentar levar assim até o intervalo. Aí no intervalo eu acabo de resolver aqui, tá bom? Só para não ficar interrompendo muito, perfeito, né? perfeito. A gente perde tempo. A gente tem tão pouco tempo, né? Só 3 horas, né? Tem só 3 horas. De repente fica interrompendo muito, né? Então, Isso. olha só, a gente estava lendo aqui nos mensageiros e eu falei daquela parte, os médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. E depois, assim, que tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os ciclos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros.
Longas filas de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e altruísmo. E na sequência diz assim: quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, os mensageiros, no caso aí, somos nós, né? Os médiuns, doutrinadores, que são médiuns também, ou seja, todos aqueles que saíram de lá com essas funções específicas, são os mensageiros, e que estão ligados a esse centro. Mas, como ele disse antes, existem outros centros que organizam grupos de pessoas com essa mesma finalidade. Então, ele diz que quando nós nos esquecemos do nosso espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, nós costumamos transformarmos em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Então, existem as funções, existem os dons, existem as oportunidades, mas nem sempre nós aproveitamos a oportunidade. Nem sempre nós usamos a ferramenta da forma certa que ela precisa ser usada. E ele diz que pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Em todas as áreas, existem pessoas altamente qualificadas, que fazem um excelente trabalho dentro das qualificações, dentro da missão que escolheram ou a que foram destinados. Mas em todas as áreas há pessoas que deturpam tudo, né? Que fazem tudo de uma maneira inadequada, né? E dá um espaço aqui grande. A nossa repartição, aí já entra no capítulo 5 do livro, né, dos Mensageiros, ele dizendo assim, é uma conversa que já está tendo com o Telésforo. Parece que o Telésforo tem no filme também. Ele é um instrutor lá, né, que vai dar umas excelentes instruções, inclusive dentro da área, e é um chamamento, né? Chama Ouvindo Instruções. E ele fala assim, a nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Então, olha só, e essas mensagens eu sempre considero que são sempre atuais. Eu não imagino que isso aconteceu naquela época, quando estava sendo escrito o livro, e que depois parou de acontecer. Então, eu acredito que elas são atuais. Essas mensagens do livro do André Luiz, além de serem atuais, elas as personagens existem mesmo, existiram ou existem. São histórias reais. Então, essa aqui está atual para o nosso momento. E no nosso momento, com certeza, existe um movimento de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta,
Então, aqui vem mais um ponto falando da transformação do planeta e do quanto eles se ocupam de nos ajudar nesses momentos de transformação. Nós estamos hoje aqui na Terra, no Brasil, pode ser no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, onde nós estamos sentindo mais proximamente, nós estamos vivendo uma série de conflitos. Muitos dos conflitos que estamos vivendo hoje estão relacionados com toda essa transformação. Porque nós sabemos que estamos recebendo na Terra hoje espíritos de regiões assim bem sérias, né, graves da umbral, que estão vindo para a Terra hoje, reencarnando, para aprender com aqueles que já estão um pouquinho melhores aqui na Terra, para que eles tenham também a oportunidade de ir para essa Terra regenerada. Não é para perder ninguém, e não é para tirar a oportunidade. Então, todos estão recebendo a oportunidade. Estamos recebendo hoje aqui na Terra espíritos de condições muito diferenciadas, muito doentes, às vezes, especialmente do ponto de vista mental. Nós temos um trabalho hoje com a mediunidade de ajudar na recuperação mental nossa e das pessoas. Nós que nascemos, às vezes, com algumas dificuldades mentais e que, ao longo do tempo, isso foi também mostrando a existência de mediunidade, permitiu que, através do uso adequado da mediunidade, através de uma educação, de uma orientação, as pessoas foram se recuperando, foram se reequilibrando e passaram a fazer um trabalho importante com a mediunidade. Então, esse tema, esse chamamento aqui da oportunidade de transformação, de aproveitar realmente essa oportunidade, ele é muito valioso, especialmente para quem tem alguma disfunção mental, alguma dificuldade nessa área, que às vezes não pode ser tratada de uma forma exclusivamente física, ou só pela ciência médica. É claro que a ciência tem um papel importante. Claro que a psiquiatria, o medicamento psiquiátrico, a psicologia, que ampliou muito a psicanálise, todos nessa área da psicologia e da psicanálise, tem um trabalho importante. Mas quando nós vamos utilizar o trabalho espiritual, o médium, o espírito que vem com uma mediunidade específica e vai trabalhar com essa mediunidade, ele será orientado nas reuniões de desobsessão, por exemplo, como nós orientamos os chamados obsessores. Porque quando o médium dá passividade para um obsessor, ele muitas vezes está dando passividade a um espírito que está trazendo as mesmas dificuldades que esse médium tem. E quando o espírito é orientado, o médium capta essa orientação também. Quando nós fazemos um trabalho de educação da mediunidade, a educação da mediunidade é a educação do homem, da pessoa. Não tem como se separar um do outro. Não tem como você falar, vou educar só a sua mediunidade. Você agora vai ser só um médium educado. E então, aqui no centro espírita, você precisa ser educado. Fora do centro espírita, você pode ficar à vontade. Não existe isso. Então, o médium educado, o médium moralizado, aquele que é bem orientado, automaticamente ele vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais orientada, uma pessoa mais equilibrada, mais responsável nas suas atividades do dia a dia. Então, é uma transformação geral. Por isso, a importância de chamarmos a atenção para isso. Né? Estou insistindo nisso, porque eu sinto que essa é a grande necessidade de todos nós. Aprender, estudar o Evangelho, para fazer a grande transformação que é necessária a todos nós, ao mundo. A proposta da doutrina é a transformação moral da humanidade. Essa transformação moral vai acontecer a partir de cada indivíduo,
de cada indivíduo transformado. Cada um que transforma, transforma a humanidade. Quanto mais gente mudada, melhor a humanidade, mais transformada estará a mediunidade. E nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Nessa transformação, neste momento em que as dificuldades mentais são cada vez maiores, né? Os conflitos, o que a gente mais vê agora, você começa a conversar com uma pessoa e, de repente, a pessoa mostra um desequilíbrio acentuado. E são pessoas que, às vezes, estão com doenças graves, mas estão por aí, caminhando, levando as suas doenças, agravando as suas doenças, sem perceberem esse agravamento e sem perceberem que, em algum momento, poderão ter um surto, porque não foram tratados em nenhum aspecto, nem no psicológico, nem no físico, nem no espiritual. Então, tudo isso precisa fazer parte do compromisso que nós temos nessa área da mediunidade. Ele diz assim: a humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo geral de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão do que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Esse é um convite para nós. A esta altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na Assembleia, tornou em voz mais alta. Isso aqui eu achei seríssimo, essa colocação dele. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. Olha a seriedade. Por quê? Quando eles falam da preparação das pessoas no plano espiritual para renascer, o André Luiz pergunta para o Tobias: ué, então essa parte espiritual lá na Terra está muito mais avançada. Aí o Tobias diz para ele: bom, uma coisa é as pessoas serem preparadas para isso, serem orientadas para isso. Outra coisa é as pessoas aceitarem e fazerem. E o que é muito comum, as pessoas vão, às vezes vão por medo. Vão por medo, por obrigação, alguma coisa assim, mas não vão de fato. Então, isso que o Telésforo fala, que parece muito pesado, eu vejo assim, bem real e que dá uma liberdade para as pessoas realmente assumirem ou não, para não assumirem de forma pior e piorarem a própria condição. Porque se você não assume uma tarefa, você não se compromete, não compromete a tarefa. Você vai ficar com aquele aspecto ali paralisado. Mas quando você assume de uma forma inadequada, você se compromete e compromete a tarefa. Então, isso é uma coisa que precisamos ver nas casas espíritas, inclusive. Muitas pessoas estão indo por ir, estão fazendo por fazer. Muitas pessoas que ficam esperando uma oportunidade
para não ir, para faltar. A gente observa, por exemplo, não sei na casa de vocês aí como que é, né? Mas algumas casas que eu já vi, a gente às vezes tem um dia que faz uma avaliação. No dia da avaliação, ele é tão importante quanto o dia da reunião normal, né? Mas tem muita gente que aproveita o dia da avaliação para não ir na reunião, para descansar. Ah, não, vou aproveitar para descansar. E tem outros dias, por exemplo, você dá uma parada numa reunião mediúnica, por exemplo, para fazer uma palestra sobre um assunto importante. Aí muita gente que está exercendo a mediunidade, que às vezes vai precisar daquela instrução que vai ser dada, mas não vai. Por quê? Ah, hoje vai ser só palestra. Não vai ter reunião hoje, não, vai ser só palestra. Então, tudo isso é alguma demonstração de que as pessoas não estão realmente interessadas no aprendizado. Porque não basta só executar a tarefa. Se a mediunidade é a oportunidade de transformação individual, não é só o exercício simplesmente da mediunidade que vai fazer a transformação. É preciso exercitar, aprender com o que foi ensinado lá das diversas formas e promover a transformação no seu dia a dia. Caso contrário, não vai acontecer nada de importante para a pessoa. Eu não sei se vocês conhecem alguns exemplos, né, nesse sentido. Tem um livro do Divaldo que chama Além da Morte, é da Otília Gonçalves. A Otília, ela era médium lá em Salvador, lá com o Divaldo, mais de 30 anos médium. Trabalhava ativamente com a mediunidade nas reuniões mediúnicas lá. A Otília desencarna e vai ficar presa ao corpo físico e assistiu todo o processo de decomposição do corpo e passou por diversas dificuldades antes de ter acesso à vida espiritual, vamos dizer assim, normal. Quer dizer, isso gera uma série de dúvidas, de interrogações. A primeira pergunta que vem assim, mas como que uma pessoa médium que trabalhou esse tempo todo com a mediunidade, ela vai, de repente, assistir a decomposição do corpo, passar por uma série de dificuldades? Será o que aconteceu? Ela conta a história dela no livro. O livro é como se fosse uma carta que ela está escrevendo para a filha dela, contando a situação que ela viveu. Então, quantos mais outros médiuns, doutrinadores, trabalhadores, o nosso amigo lá, o Figner, Frederic Figner, ele foi membro da Federação Espírita Brasileira, ele era médium, na verdade, não era médium ostensivo, ele era doutrinador, era expositor, era estudioso do Espiritismo. Ele conta no livro que chama Voltei, ele se denomina como irmão Jacó, né? No livro Voltei, ele vai contar a experiência dele. Não foi tão trágica, mas ele chega no plano espiritual e vê o quanto ele estava atrasado em relação aos outros com que ele conviveu nas mesmas condições na federação. Ele conta que tinha pessoas que conviveram com ele na Federação Espírita Brasileira que agora, para ter contato com ele, eles tinham que se materializar, senão ele não os veria. De tão materializado que ele ainda estava e os outros já muito espiritualizados. Então, tudo isso está relacionado com a nossa falta ainda de transformação. Então, o Telésforo chama atenção para isso. E é um ponto importante também no sentido de, se as pessoas acharem que vão se comprometer e vão comprometer a tarefa, é preferível que elas façam outra atividade realmente, até entenderem a importância da prática da mediunidade, porque se veio para isso, tem um tempo para praticar isso e vai precisar, porque
a transformação desse espírito está relacionada com a prática da mediunidade. Tem no livro Na Diretriz de Segurança do Divaldo, que alguém pergunta para ele se, ao invés da prática da mediunidade, se a pessoa poderia, por exemplo, ir fazer campanha do quilo. Ele fala, não, tem que praticar a mediunidade. Se você estudou medicina, você tem que ser médico. Se você estudou direito, você tem que praticar o direito. Se você estudou engenharia, você vai ter que ser engenheiro. Não, então, a lógica é essa. Então, se você tem uma atividade para ser praticada, principalmente do ponto de vista espiritual, você vai precisar praticar essa atividade não pela doutrina, nem pelo mundo espiritual, mas por você mesmo, pela sua própria transformação, pela possibilidade que você vai encontrar de corrigir uma série de dificuldades que você encontrou e vivenciou no seu passado. E agora tem a oportunidade de resolver isso, inclusive trazendo ao mundo material, de alguma forma, as pessoas com quem você conviveu lá e que se tornaram seus inimigos. Então é muito importante que isso aconteça dessa forma. O Valdir, espírito lá, o Emmanuel, né? Oi, sim. tem só uma curiosidade aqui, eu acho que é Eliezer o nome, não está dando para entender muito bem. Ele colocou no chat o significado do nome Telésforo. Ele colocou aqui um Sim. homem que vive no campo e, por sua vez, o nome significa aquele que concretiza, aquele que realiza algo, portador da morte. Eu não sabia, não. Você tirou isso no dicionário, não? Interessante, não Acredito sabia, que não. sim, né? Eu não tinha nem tentado É ver. interessante. O nome, inclusive, é bem diferente, né? Mas até que eu não tive essa curiosidade de ver o que significava, não. Interessante. Então seria o homem que vive no campo, não é isso? O homem que Resumindo, é vive isso. no campo é o homem que concretiza algo. Aquele que concretiza, aquele que Sim. realiza algo. Uhum. Interessante. Bem legal isso aí. Obrigado. Quem falou aí, o nome dele também é diferente, né? Eliezer, Parece ser Eliezer, porque está com alguns é isso? símbolos, né? Não dá para entender. É. Parece ser. É isso aí. Obrigado, Eliezer. Foi perguntado para o Emmanuel, no livro Consolador, depois dessa parte do André Luiz, né, esses chamamentos todos, aí você vê assim, bom, então nós fomos preparados para ser médium, né? Fomos convocados para ser médiums. Dentro da convocação, nós vamos precisar de atender isso, né? Então, pergunta, uma série de detalhes negativos, de alguma forma, foram levantados e em muitos deles nós estamos, de alguma forma, envolvidos, né? Aí pergunta para o Emmanuel, na questão 387 também, do Consolador. Qual a maior necessidade do médium? Aí o Emmanuel responde, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Essa pergunta e resposta são muito importantes dentro disso aí, para a gente, especialmente as casas espíritas que estão trabalhando com a educação da mediunidade, para a gente entender a importância de estudar paralelamente os assuntos relativos à mediunidade, à prática da mediunidade, mas também estudar o Evangelho, que vai cuidar da nossa parte moral e espiritual. Então, essa resposta é muito séria. Ele fala da necessidade. Então, primeiro, estudar o Evangelho, entender o Evangelho.
assimilar o evangelho, evangelizar-se, para evitar uma série de comportamentos que nós temos, assim, que a gente vem trazendo da nossa vida, para evitar a partir do conhecimento do evangelho. Então, é importante que a gente se evangelize, que a gente estude. Então, daí vem a importância da prática da mediunidade na casa espírita, para que a gente tenha todos esses recursos. O estudo do evangelho dirigido, organizado, o estudo da mediunidade com participações, com instruções, com ampliações das instruções e, ao mesmo tempo, na fase inicial da educação mediúnica, que as pessoas tenham oportunidade de fazer experiências com a mediunidade. Então, isso ainda existe, ainda é necessário, até para que as pessoas corrijam as suas manifestações, porque às vezes as manifestações têm as características do que a pessoa é no dia a dia. Então, uma pessoa que tem uma manifestação muito agressiva, a gente não pode generalizar, mas normalmente são pessoas que no dia a dia são agressivas. Uma manifestação de uma pessoa que é rebelde por alguma razão, ou que tem algumas dificuldades assim, de comportamento, vai aparecer isso na manifestação. E na educação mediúnica, a gente tem possibilidade de orientar, de explicar à pessoa de como ela pode vencer aquela barreira e mudar a sua participação, amenizar o seu comportamento diante da prática da mediunidade, porque é isso que vai caracterizar essa grande transformação que é necessária a todos nós. Então, mais um motivo para a gente procurar entender bem tudo isso aí. Ô André, se não tiver nenhuma questão agora, eu acho que seria interessante a gente dar uma parada, porque eu vou entrar num outro assunto aqui, eu acho que com o computador vai ficar mais fácil para mim, tá? E Maravilha. para Alguém mim e tem para vocês alguma também, né, que pergunta? eu acho que hein? Como? Não, desculpa, é Pode porque falar. está dando um atraso, aí minha pergunta chegou no meio do seu raciocínio aí. Pode terminar, pode concluir. Não, é só, eu falei para a gente fazer o intervalo agora, e aí eu vou me reorganizar aqui, porque eu estou com o celular ainda, né? Então, eu tô usando o computador em parte. Aí eu vou me reorganizar, aí para a gente, quando voltar do intervalo, a gente já volta com o computador. Acho que vai ficar mais fácil para nós. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta sobre essa Ok? primeira parte, antes da gente fazer o intervalo? Ou algum comentário? Elizabeth, pode falar, Beth. Nair, tudo bem, Nair? A Nair está aí do seu lado agora. Bom dia, pessoal. Ei, Valdir, obrigada, viu, Valdir? Muito obrigada. Bom dia, Beth. Eu que Bom agradeço, dia, Nair. gente, tudo bem? Valdir, você colocou um ponto assim Tudo bem. que eu acho fundamental, que assim, eu acho que nós, né, eu estou me incluindo, nós médios ostensivos, as manifestações que a gente dá passividade diz muito a respeito de nós, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque dessa forma, como você colocou tão bem, o esclarecedor, ele esclarece tanto o irmão que está se comunicando, quanto o irmão que está dando passividade, que é o médium, né? Então, eu acho que esse trabalho é tão gratificante para todos, quando se faz com bastante compromisso, com bastante responsabilidade e pautado no Evangelho, né? Então, eu acho que esse ponto é fundamental, né? Sim, Era isso que eu queria comentar. isso mesmo. Ok. Você é Elizabeth. Obrigado, Isso. Beth. Sou irmã do Luiz. Obrigada a você. Ah, você é irmã do Luiz? Nós que Sou. agradecemos. Gente, então, vamos então, André, para o intervalo? Vamos, nós retornamos então às 10h40, pode ser 15 minutinhos?
Eu acho que dá. Ok? Aí dá tempo todo mundo ir no banheiro, dar uma levantadinha, esticar as canelas, né? E aí volta, Isso. tá bom? Beleza, Então tá, estamos combinado. aqui Obrigada. aguardando. Até logo, Um pessoal. abraço para todos. Daqui a pouco, né? Esse foi importante.